Nossa, ela tá se intrometendo de novo. Eu não acredito que ela tá fazendo isso. Como falar para sua sogra que o filho dela já saiu de casa? Olá, eu sou Eliane Dourado, sou terapeuta, especialista em relacionamentos com base nos sistemas familiares. E no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre ela, sobre a sogra, que para algumas pessoas pode ser uma pedra no sapato, mas para outras uma verdadeira mãe. E você, qual é a sua relação com a sua sogra? Quando a gente fala em sistemas familiares, não tem como falar sobre isso, mas sem falar da hierarquia, né? Quem veio primeiro? Neste caso, a sogra veio primeiro, a mãe do seu marido, a mãe do seu amor, que por causa dela, que deu vida a ele, você tem o amor da sua vida. Aí você está com o amor da sua vida. Mas não é por isso, porque ela ser a mãe do nosso amor, que a gente vai deixar que algumas situações aí fujam do controle, né? Alguns comportamentos manipuladores, a gente não vai deixar que isso fuja do controle aí. E levando em consideração essa questão da hierarquia, quem veio primeiro, né? Que a mãe do meu marido veio primeiro, então há de ter aí um respeito por essa hierarquia. E aí, a gente não pode falar somente da hierarquia. Ela precisa ser respeitada, mas estamos falando aqui de duas mulheres, estamos falando aqui de duas mulheres de idades diferentes e que estão vivendo em momentos diferentes, gerações diferentes. E nesse abismo que tem aí, porque é um verdadeiro abismo, né? São vivências tão diferentes, por exemplo, o que essa sogra, né, aprendeu quando casou com o pai do seu amor, o que ela aprendeu lá atrás, ela não conseguiu compreender que isso já não serve mais nos relacionamentos de hoje. Ela não consegue entender que o meu filho nasceu, casou, saiu de casa, ela não consegue entender isso. Por outro lado, a gente vem aí numa perspectiva de que, gente, meu óculos, eu tô suando e meu óculos tá toda hora assim, né? Vamos ver aí numa perspectiva que esse casal, você nora e o seu amor, vocês precisem dessa sogra para alguma situação do seu dia a dia, ou que ela cuide do seu filho, ou que ela leve seu filho somente na escola, ou que ela empreste um carro, ou que ela para alguma compra. Vou falando de situações cotidianas, tá, gente? Ou que, sei lá, em algum momento você precisou do cartão dela, sei lá, um exemplo assim. Então, isso às vezes, quando ela não entende esse limite, ela entende que ela pode opinar sobre o seu relacionamento, ela pode opinar sobre você, ela pode opinar sobre o seu comportamento. Então, tirando essa situação em que você não depende dela para nada, nesse sentido de troca de favores e tudo mais, tá tudo certo. Aí sim a gente tem que entender qual é a relação que essa sogra tem ainda com o seu amor, qual a relação que essa sogra ainda tem com o seu marido. Em se tratando de sistemas familiares, o que pode acontecer? Se esse homem, esse marido, ele tem aí, é considerado por essa esposa, por essa nora, como se fosse lá o filhinho da mamãe, como se ele sempre atendesse a mãe e deixasse ela de lado, a gente também pode entender que essa nora deva ter algum problema com a mãe dela, porque isso começa a acontecer como se fosse uma competição entre mulheres. Eu vou ser melhor do que você. Forte, né? É como se eu tivesse ali, é como se essa nora tivesse ali competindo com essa mãe para ver quem é que cuida melhor desse marido, quem é que cuida melhor do filho dela. Neste caso, a gente precisa encontrar o quê? Equilíbrio, tá? E como que a gente se equilibra, às vezes com as emoções à flor da pele? Raciocinando, respirando, botando postura e raciocinando e trazendo ali, claro, posicionamento. Eu sempre falo que a vida pede posicionamento. Porque, por outro lado, esse homem, o amor da sua vida, o marido, o filho, o que acontece com ele? Ele fica no meio de duas pessoas. Ele fica no meio de duas mulheres que ele não sabe qual que ele vai obedecer. E eu vou dar continuidade ao vídeo, mas antes de tudo eu vou contar duas historinhas minhas para vocês entenderem essa questão de posicionamento. Vamos lá. Eu já falei em outros vídeos aqui também que eu já casei um pouco mais velho, eu casei com 48 anos. Então,
Algumas pessoas entendem que a pessoa é mais velha, já entende tudo, já tem uma certa maturidade, né? E as pessoas confundem isso com limites, né? Então vamos lá. A minha sogra, quando ela entendeu que a gente estava realmente prontos ali para casar, eu e meu marido, o que que ela fez? Um dia eu estava na casa dela e uma madrugada eu lembro que ela me chamou para conversar. E eu fui ali conversar e tudo mais, né? E ela me ofereceu uma sopa, maravilhoso. Eu ali tomando a sopa e conversando. Até que ela me disse como que uma mulher com quase 50 anos, ela me falou isso, ia casar, mas não trabalhava, né? O que que acontece? Quem é empreendedora que está aqui nesse vídeo, que vai passar para uma amiga empreendedora que passou pela mesma situação, vai entender. Quando você é empreendedora, só quem enxerga o seu trabalho é você, ou alguém que te admira muito, ou alguém que está ali com você no passo a passo, no caso, meu marido, o filho dela. Então, ela queria entender: meu filho vai te sustentar, meu filho vai fazer isso com você, meu filho vai fazer tal. Por quê? São gerações diferentes. A minha sogra já estava ali na casa dos 60 e poucos, quase 70 anos, né? E eu com os meus 48, feliz da vida, vivendo a minha geração, vivendo a minha geração de descoberta de muitas coisas. Então, naquele momento, ela entendeu que realmente a gente ia casar. E nesse dia, como eu falei para vocês, foi uma madrugada. No dia seguinte ali, eu já estava indo embora, tal, e ela falou assim para mim: "Ah, e aproveita e leva essa calcinha que tá aqui no varal também". Eu falei: "Ué, nunca trouxe calcinha para cá, assim, para deixar assim, né?". Aí eu falei: "Mas essa calcinha não é minha, essa calcinha é da senhora". Então, naquele momento, eu me posicionei. Eu poderia ter ficado muito brava com ela, eu poderia ter ficado muito mais reativa. Olha, eu vou casar sim com seu filho, se ele quiser casar comigo, tudo bem, se não quiser, tudo bem também. Não, eu estava a fim de casar com ele, casei com ele e construímos uma relação muito boa e saudável, eu e ele, e também uma relação saudável, mas com limites, eu e a minha sogra, que aliás sempre foi muito boa comigo e eu muito boa com ela. E uma outra coisinha que eu queria contar para vocês é essa questão de você impor limites, né? E o impor limites não precisa ser assim na gritaria, brigando, sabe? Perdendo a noção, perdendo a linha. Não precisa ser isso. Impor limites é você falar baixo. Impor limites é você sustentar a sua palavra. Né? Numa ocasião, a minha família ia vir para a cidade onde eu moro para conhecer a minha casa. Tinha pouco tempo que eu tinha casado, eles não sabiam, não conheciam ainda a minha casa, tal. E a minha família ia vir para um almoço. E aí nesse dia minha sogra falou assim: ah, tal, eu vou. O meu marido foi até lá e para conversar com ela alguma outra coisa. E ela falou assim: ah, leve isso daqui para Eliane que ela vai precisar. E ele chegou aqui em casa com uma sacola com várias travessas, panela e tudo mais. Ele trouxe e eu falei assim: não, mas eu não vou usar isso. Eu não vou usar, eu não preciso usar, porque a minha família vai vir, mas assim, com o que eu tenho, porque nós somos minimalistas, né? E não é todo mundo que entende isso. Então, eu tenho as panelas que eu uso, eu tenho as travessas que eu uso, eu não tenho um monte de coisas, né? Nós, no nosso relacionamento, nós somos minimalistas. E ela não entendeu, ela falou assim: ah, porque a família dela tá chegando lá, é muita gente, não sei o que lá, e vamos leva as coisas que ela vai usar. E eu entendi o que ela quis dizer ali, entendi o que ela quis fazer, entendi que ela quis ajudar. E entendi também que quando acabasse tudo, acabasse o almoço, que aquilo ali ia ficar para eu usar quando eu precisasse. E eu não queria aquilo ali, porque eu já tenho as minhas coisas. Então, o que eu disse gentilmente? Falei: olha, a gente não precisa disso. Eu tenho as vasilhas suficientes, eu tenho as panelas suficientes, nós não vamos precisar disso. E aí o que meu marido fez? Pegou a sacolinha e foi levar de volta para ela. Com o meu muito obrigado pela preocupação, com o meu muito obrigado por ela ter percebido que talvez eu precisasse, mas que naquele momento eu não estava precisando. Percebem como fica diferente?
Porque eu poderia ter falado assim: "Ah, então deixa aí, eu não vou usar, mas deixa aí". Aquilo ia ficando, ia ficando. E eu ia ficando amargurada com aquilo e ela também. Não tem sentido. Então, isso é o posicionamento. Eu soube naquele momento que eu não precisava, avisei que não precisava e devolvi. Eu não sei a sua mãe, né? Mas a minha mãe tem um monte de panela de travesse e o que não é diferente da minha sogra. Não, então, o que ela quis fazer com isso? Eu vou levar para ela porque ela não tem muita coisa. E não é porque a gente não tem muita coisa, a gente tem o que precisa ser usado. A gente não tem muita coisa para ficar entulhado nos lugares, nos armários. Tem ali o que precisa realmente para ser feito um almoço para uma grande família. E aí, trazendo esse contexto, a gente entende que essa história que eu trouxe aqui para vocês, ela faz jus ao que eu vou falar agora. Com base nas crenças estruturais às quais a gente foi criada, as normas sociais, né? Eu tenho um filho, meu filho casou, ganhei uma filha, né? A gente sempre vai disso, e não significa que não tenha carinho, não tenha amor, não tenha aquele amor fraterno, aquela afetividade, não significa isso. Mas também não significa que precisa ser uma dinâmica de competição entre essas mulheres, porque é isso que a sociedade impõe, né? Quando a sogra, quantas piadas, gente, quantas piadas vocês já não ouviram de sogras? E é até pejorativo algumas coisas, e a gente tem que sempre lembrar que estamos falando de duas mulheres, né? A gente está falando de duas mulheres e de mães, né? A mãe do seu amor é mãe, é uma mulher e veio antes. Isso há de ser respeitado. A vida, como eu falei, ela pede posicionamento, ela pede limites claros, né? É aquele poder do não. Quando você fala o não para a pessoa, você está se posicionando. E nem sempre precisa ser dito de forma rude, de uma forma brigando, de uma forma gritando com a pessoa, não tem necessidade disso. Mas é você se posicionar. Eu não quero isso, eu não gosto disso, e tá tudo certo. E fazer com que esse equilíbrio fique na família, né? E tem uma coisa que é importante também, que a gente tem que lembrar, que a palavrinha diálogo, que deveria estar pipocando aqui nesse vídeo, ela é válida para tudo, né? Você conversa, você dialoga com a pessoa e fala: olha, nesse momento a senhora está me desrespeitando, eu não gostaria de ser tratada assim, como que eu posso fazer para que a gente fique melhor nessa relação? E lembrando de novo que estamos em gerações diferentes, né? Então, a geração que a sua sogra foi criada e vivenciou uma geração totalmente diferente da sua. Quem tem mais poder agora de conhecimento? Não estou falando de vivência, que isso é muito importante também, mas na questão de conhecimento. Quem tem mais acesso a conhecimento hoje? Você, que são gerações bem diferentes. Com certeza você é uma geração mais nova. E não menos importante, a gente tem que trazer aqui a presença desse marido. Por quê? Para um relacionamento dar certo, para um casamento saudável, o que tem que ser exigido dentro dessa relação? Maturidade emocional. Se o marido perceber que há uma competição entre a mãe dele e a esposa dele, ele começa a ter uma atitude mais infantil. Do tipo, e agora? As duas estão disputando? Como que eu vou fazer para sair dessa relação? Porque ele não pode ser tratado ali como menino, ele tem que ser tratado como o homem que é. Assim como a esposa é adulta, a sogra é adulta e o marido é adulto. A relação aí entre mãe e filho, ela pode ficar presa numa dinâmica infantil, numa dinâmica de cuidado. Eu sou a mãe, eu protejo, eu cuido do meu filho. Já a esposa com esse marido, a dinâmica é diferente. E por que ela é diferente? Porque neste caso, a maturidade desse relacionamento, desse casamento, ela vem por onde? Pela intimidade. Ela vem pela relação íntima que esse casal tem. É aí que você diferencia, quase que não sai, é aí que você diferencia a questão sogra e filho, esposa.
e marido. Enfatize sempre o equilíbrio, dê prioridade para o diálogo sempre e impondo limites. Até aqui, a senhora pode opinar. Daqui para frente sou eu e meu marido, porque nós estamos numa outra dinâmica. E deixar bem claro para sua sogra, mas sempre respeitando que ela é mãe dele, respeitando essa hierarquia. Mas quando você impõe esse limite de respeito também, você tem que entender o seu lugar, entender o seu posicionamento, que você é esposa dele e não mãe do seu marido. Não entre nessa competição, porque isso vai te deixar maluca, não vai resolver nada, só vai trazer atritos para a relação de vocês. E lembrando novamente que estamos falando de duas mulheres super importantes na vida desse homem. Estamos falando da mulher que deu a vida a ele e falando da mulher que está com ele, podendo aí dar a vida, dar frutos, dar o filho que ele tanto deseja, se for o caso. Se for um casal que optou por não ter filhos, tudo bem também, tá tudo certo, desde que cada um respeite a sua hierarquia e que cada um fica ali no seu quadrado. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou desse vídeo, já dá o like aqui para mim, já dá o joinha, que me ajuda bastante a divulgar o canal. E se você entende que precisa de mais conteúdos como esse, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber e trazer o assunto que você quer que eu traga aqui. Muito obrigado, até o próximo vídeo.